Tudo bem? Eu quero usar esse recurso visual aqui, que a gente tem no computador, para a gente entender melhor o que a gente fez hoje na aula, né? Então, olha só, eu tenho aqui um círculo trigonométrico, que é uma circunferência, né? Essa linha redonda que lembrando que uma circunferência são vários pontos construídos ao redor de um ponto central, né? Que esse ponto central é coincidente com um eixo na vertical e um eixo na horizontal, o eixo x e o eixo y, tá? E essa circunferência tem raio 1, raio unitário, certo? Bom, eu falei para vocês o seguinte, ó, de a gente marcar um ponto em algum lugar da circunferência e esse ponto a gente ir rotacionando, tá? Então, deixa eu marcar aqui os dois. Olha só, aqui eu não consigo. Só vou marcar um por vez aqui. Olha só. Quando eu marco um ponto na circunferência, seja onde ele estiver, tá? Eu vou ligar esse ponto no centro, certo? Então, a junção desse ponto com o centro vai formar esse ângulo, que é o ângulo que a gente vai variar. Então, quando eu vario esse ponto, esse ângulo varia, tá? Aqui está mostrando o valor desse ângulo. Lembrando que um ângulo a gente precisa ter uma referência, certo? Um ângulo é o encontro de dois segmentos de reta, né? É a inclinação entre esses dois segmentos de reta, né? Então, o segmento que a gente usa de padrão para medir é sempre esse daqui, ó. É o horizontal, né? O x desse lado positivo, tá? Eu sempre meço o ângulo a partir daqui. Então, o ângulo vai começar quando esse ponto estiver na horizontal aqui. Por isso que está mostrando o ângulo zero. Se eu andar para baixo, esse ângulo fica negativo, e se eu andar para cima, ele vai ficar positivo. Por quê? Porque ele aqui ele começa zero, e se eu rodar em sentido anti-horário, né? Toda vez que eu estou andando em um caminho fechado, os sentidos são horário ou anti-horário, tá? Então, se eu andar no sentido horário, a marcação é positiva, tá? Para dar uma volta inteira numa circunferência, eu ando 360 graus, ou se eu falar em radiano, vai ser igual a 2π, certo? Tá aqui, ó. 2π 6,28, 6,29. Vamos deixar em graus mesmo para ficar mais fácil a gente enxergar por enquanto, tá? Então a questão é o seguinte: onde eu colocar esse ponto, eu sempre vou ter conseguir desenhar um triângulo retângulo, que vai ser esse segmento que é o raio, certo? Que vale um segmento que é a projeção na vertical e o outro segmento que vai ser essa projeção na horizontal. Só que em vez de colocar aqui, como a gente normalmente colocaria as coordenadas do ponto P, a gente vai colocar aqui embaixo, que é a mesma coisa, né? Então, o ponto P ele tem essas duas coordenadas, em x e em y. Essas duas coordenadas é que estão formando um triângulo retângulo, junto com o raio. Então, eu tenho um raio de hipotenusa igual a 1, certo? Eu tenho um triângulo de hipotenusa igual a 1, que é o raio, um cateto e o outro cateto. Esses catetos, como a hipotenusa mede 1, eles vão ser seno e cosseno, porque o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Como a hipotenusa é 1, esse cateto dividido por 1 vai dar o seno. E a mesma coisa com o cateto adjacente. Esse cateto aqui, de baixo, certo? O segmento azul, dividido pela hipotenusa, que vale 1, vai ser igual ao cosseno. Como a hipotenusa vale 1, esse cateto adjacente vai ser o cosseno. Então, esse triângulo é um triângulo que é seno, cosseno desse ângulo aqui, né, desse ângulo θ, e 1, ok? E quando eu vou movimentando esse ponto P, esse triângulo ele vai se modificando. Ele vai tendo um outro formato, certo? Seno aumenta, o seno diminui, cosseno aumenta, o cosseno diminui. Só que sempre vai ser seno e cosseno. O cosseno e o seno é que vão mudar de lugar, de valor, né? Mas sempre vai ser seno e cosseno, tá? E lembrando que a medida é sempre em relação a este segmento aqui do x positivo, tá? Quando a gente chega aqui em 90 graus, certo? Ou, aqui eu dei mais uma volta, ele tá. Deixa eu voltar aqui, né? Quando a gente chega aqui em 90 graus, ou quando a gente está aqui em cima do eixo, em zero, ou quando a gente está aqui em 180 graus, ou quando a gente está aqui em 270, ou quando a gente está aqui de volta em 360, que é igual ao zero, o que acontece? A gente não tem um triângulo exatamente, né? A gente tem um segmento em cima do outro. Veja bem, vou colocar aqui marcando o cosseno. Veja bem, quando eu vou descendo aqui,
o tracinho azul vai ficando do tamanho do raio, certo? Aqui em cima, o tracinho azul está cada vez menor. Aqui embaixo, o tracinho azul está cada vez mais do tamanho do raio. Quando o ângulo é zero, a gente fala que o tracinho azul é igual o tamanho do raio. Então, nesse caso, como o tracinho azul vale cosseno, cosseno é igual ao raio aqui, que é 1, certo? Só que, se a gente for olhar o seno está ao contrário. O seno, quando a gente está descendo aqui para o ângulo zero, ele está cada vez menor, e que é o tracinho vermelho. Ele vai ficando cada vez menor, cada vez menor. Quando ele está aqui em cima, que ele deixa de ser um triângulo, na verdade, eu só tenho dois segmentos, né, o azul e o raio um em cima do outro, né, a hipotenusa. Então, esse segmento em vermelho aqui passou a ser zero. Então, seno de zero é zero, tá? E o cosseno de zero é igual ao raio que é igual a 1, certo? Aqui vai acontecer o contrário. Quando eu for subindo para um ângulo próximo ao de 90 graus, certo? O que vai acontecer é que o vermelho vai ficar no tamanho do raio. Então, o seno de 90 graus é igual a 1. Enquanto o cosseno, ele vai ficando cada vez menor. Ó, o tracinho azul ali, ó. Ele vai ficando cada vez menor. E quando for um cosseno de 90, ele é igual a 1. Então, vejam bem que isso daqui só faz sentido porque a gente está falando em cima de uma circunferência. Um triângulo só, quando a gente estava fazendo o estudo da trigonometria no triângulo retângulo, não faz sentido a gente falar de um ângulo interno igual a 0 graus ou de um ângulo interno igual a 90, além do ângulo que já é reto, tá? Porque o somatório dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus, certo? Então não faz sentido eu ter um deles sendo zero ou tendo dois sendo 90, ok? Mas aqui na circunferência faz. É uma abstração a gente imaginar que quando eu estou aqui em 90 graus, isso daqui é um triângulo, que na verdade não é, né? São duas linhas, uma em cima da outra, né? Aqui mesma coisa. Então, em cima dos quatro eixos, o que vai acontecer sempre é isso. Um dos catetos vai ser zero e o outro cateto vai ser igual ao raio, tá? Sempre assim. E eles vão alternando. Ó, aqui o seno de zero faz com que o cateto vermelho, né, seja zero, tá? Então ele vai ser zero aqui, um aqui, ele volta a ser zero. Ele é zero nesses dois, ó. Zero aqui, zero aqui. Ele vai alternando. Então é zero, um, zero e um de novo e volta a ser zero. Então é sempre assim. Só que aqui embaixo, na prática, a gente não fala que ele é um, a gente fala que ele é menos um, porque tem uma orientação. O que que significa isso? Como a gente está desenhando aqui em cima do plano cartesiano, tá? E o plano cartesiano é a origem, tá? E a origem, que é o zero, sempre vai ter uma orientação. Então, para a direita é positivo, para cima é positivo, para a esquerda é negativo, para baixo é negativo. Então, o seno aqui ele está para baixo, ele não vai ser um, ele vai ser menos um. Então, ele é zero, um, zero, menos um. Então, ele fica alternando entre zero e um, certo? Só que o um também alterna entre um e menos um. E o cosseno aqui é um, zero, menos um, zero, certo? Na verdade, seno e cosseno eles acontecem a mesma coisa, só que com 90 graus de diferença. O que acontece com um vai acontecer com o outro com 90 graus de diferença, tá? E se todos esses pontos for jogando num gráfico, ou seja, num eixo que eu tenho y e x, sendo que x é o ângulo e y é seno ou cosseno ou tangente, eu consigo fazer o gráfico, tá? Então, cada valor aqui de seno e de cosseno, né? Cada valor aqui de seno está sendo plotado em cima desse gráfico. Então, ele sai de zero, vai para um, diminui, volta para zero, diminui mais ainda, indo para menos um, e aí volta para zero. E depois continua. Isso daqui foi um ciclo, foi uma volta inteira, né? Então a gente fala que sair de zero para 360 graus é um período dessa função, tá? Só que eu posso continuar dando volta, que eu vou continuar andando. Olha o pontinho aqui embaixo no gráfico, ó. Eu estou andando, porque mais de 360 graus significa simplesmente mais de uma volta, tá? É como o pessoal das manobras, né? Se você dá uma volta 360 graus, você dá duas é 720, tá? Assim como eu posso vir no sentido negativo, né? E andando no sentido contrário com ângulos negativos, certo? Então, essa função é uma função que representa a ida e volta do valor do triângulo, porque esse triângulo ele vai sendo simétrico, né? Por isso que ele vai indo e voltando,
certo? Ele vai tendo propriedades parecidas a cada quadrante, só que alternando os valores entre 0, 1 e -1. Beleza? E aí, obviamente, tem valores intermediários. A gente conhece alguns desses valores intermediários, que são os ângulos notáveis, lá, por exemplo, 30 graus, 45 graus, que estão aqui no meio do caminho, tá? Então, então a gente consegue ter os gráficos da função seno, o gráfico da função cosseno e o gráfico da função tangente. E esse daqui é o gráfico da função seno, que é um gráfico que representa um movimento que se repete. Então você imagina que você está aqui, ó, no ângulo zero, você dá uma volta, você voltou para o mesmo ponto, certo? E a partir daí tudo que você faz é repetir o movimento inicial. Então essas funções elas são usadas para representar movimentos que se repetem, né? Maré do mar, fases da Lua, né? É, energia elétrica, né? Que é assim também. E as frequências, né? As ondas sonoras, né? Todas as ondas, né, sonoras são representadas por funções seno e funções cosseno também, certo? Então é usado para isso. E aí depois a gente vai ver aqui o que que significam algumas grandezas, que são coisas parecidas com o que vocês viram em física, né? A diferença entre dois pontos iguais é o período, tá? Essa altura aqui que chama amplitude, certo? Isso é importante, beleza? Então aqui foi só para explicar um pouquinho dessas duas, dessa função, tá? Se a gente observar, ó, vou mudar aqui de seno para cosseno, as duas funções são iguaizinhas, elas têm o mesmo formato, elas só estão uma transladada em relação à outra, né? Elas estão defasadas, a gente chama uma em relação à outra. Inclusive, se vocês já viram eletricidade em casa, pode vir três fios, né? Podem vir até quatro fios, na verdade, do poste para dentro de casa. E cada um dos três fios são três fios mais um. São chamados de fase, né? Que são as tensões de corrente alternada que a gente recebe em casa, que são as energias, né? Que elas são iguaizinhas uma em relação à outra, elas só estão como seno e cosseno, elas são defasadas, né? Por isso que elas chamam de fase, né? Porque cada uma tem um ângulo de fase em relação à outra. Isso depois eu mostro melhor para vocês. Vocês virem aqui, ó, seno e cosseno são iguaizinhos, elas só estão defasadas em 90 graus. E aí tangente é um pouquinho diferente. Por que que a tangente é um pouco diferente? Porque como a tangente é seno dividido por cosseno, né? Quando você vai dividir por um ângulo que é zero, ou muito, muito pequeno, muito próximo de zero, esse valor vai um valor para o infinito. Então a tangente ela vem do infinito e vai para o menos infinito. Vem do infinito e vai para o menos infinito. Ela também é uma grandeza que se repete, mas a gente não vai falar aqui exatamente que ela é igual ao seno e cosseno, porque seno e cosseno são contínuos aqui, né, bonitinhos. Então a tangente é um pouquinho diferente, certo? É isso, pessoal, só explicando um pouquinho da aula de hoje para vocês.